eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no lugar que você achasse bem legal aí. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, e o capítulo de número 1. Quando eu estava pensando em trazer essa palavra hoje, eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu fiquei pensando, e quando você não está achando 1 Crônicas, né? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós vamos aí ajudar você nessa noite a escolher o nome do seu filho, se você não tem filho ainda, e não escolheu o nome, escolher o nome do seu neto, porque os 4 primeiros capítulos vai ser só nome. Você pode escolher o nome do seu menino, da sua menina, vai ter bastante. Mas, por que eu escolhi esse livro para meditar com vocês nessa noite? Eu estava pensando, e você já teve a impressão que parece que Deus, Ele escolhe, ou Ele tem preferência, preste atenção, só parece, que Deus tem preferência parece que Deus escolhe pessoas, parece que Deus escolhe pessoas para se dar bem na vida, e às vezes esquece da gente. Você já teve essa impressão? Porque na realidade é só impressão, porque aquilo que nós podemos chamar de sorte, sabe aquela pessoa que nasceu num berço de ouro, ou o pai morreu, deixou milhões e milhões de dinheiro, e ele está com a vida feita, ele já nasceu, mas já nasceu com a vida feita financeiramente. Eu não conheço quase ninguém, mas isso é 1% da população do mundo que tem esse tipo de sorte, de já nascer com a vida resolvida. Mas existem pessoas que se destacaram no meio da multidão. Por exemplo, Bill Gates, Elon Musk, Billy Graham. Quantas pessoas tinha na época de Abraão, na Babilônia? E a Bíblia diz que Deus escolhe quem? Abraão. Por quê? Quantos rabinos existiam na época de Paulo? E Deus escolhe quem? Paulo, mas poderia ter escolhido qualquer um, e por que não escolheu qualquer um? Então, nós olhamos muitas vezes, por que Deus parece que abençoa algumas pessoas e parece que a gente não? Eu não sei se você já assistiu aquele filme, acho que é um filme de acho que é 3 horas, A Lista de Schindler. Tem um momento lá, que vai passando uma multidão, e é em preto e branco, e de repente no meio daquele preto e branco, no meio daquela multidão aparece, se você não prestar atenção no filme, você não consegue ver, mas aparece uma menina, vestida de vermelho, passando ali rapidamente. Ela se destaca no meio daquele preto e branco, no meio daquela multidão. Parece que Deus lá de cima do alto, Ele olha essa multidão aqui na terra, e Ele vê a multidão, mas de repente no meio daquela multidão existe alguém que se destaca. Alguém que chama a atenção de Deus, e Deus vira o olhar para aquela pessoa, e transforma, e tira aquela pessoa e coloca ela no lugar que todo mundo vai ver. De repente é uma multidão que está passando em preto e branco, de repente aquela pessoa ela está de uma outra cor, ela está colorida, e chama a atenção de Deus. E é isso nessa noite que eu quero conversar com você. De maneira nenhuma eu não vou ler esses nomes todos, primeiro porque é muito nome, segundo é porque tem nome que eu não consigo nem pronunciar, está igual aqueles filhos de cearense da minha época, que a mãe colocava o nome, né, um nome americano, que ela não conseguia pronunciar, e aí depois ela tinha que inventar um apelido, para poder chamar o filho, porque ela não conseguia pronunciar o próprio nome que ela tinha colocado no filho. Então aqui tem muito nome que eu não vou conseguir nem pronunciar
direito, mas eu quero trazer a ideia para que vocês possam entender. Você imagina só, imagina uma multidão, imagina quem já foi na 13 de maio, quando a 13 de maio era 13 de maio no sábado, porque hoje, quando você vai ali no centro, ali parece um cemitério, de verdade, mas antes do que aconteceu, eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Por quê? Porque na semana passada, na segunda-feira, depois que eu preguei no domingo à noite, muitas pessoas na segunda começaram a mandar mensagem para mim, dizendo: pastor, eu estou querendo ver a pregação que o senhor ministrou ontem à noite de novo. Eu estou querendo mandar para um amigo meu, para um parente meu, e eu não estou conseguindo, não está mais lá no YouTube. Mas eu já sabia que ia cair, porque dependendo, se você falar a verdade, tanto que a igreja precisa ouvir, como que o mundo precisa ouvir, o YouTube vai derrubar. Então pode ser que eu fale alguma coisa que o algoritmo do YouTube entenda que não é politicamente correto, e ele vai derrubar a minha live, igual derrubou na semana passada. Então eu sempre estou dizendo, ou venha na igreja para ouvir aquilo que Deus tem para falar, ou se você não puder vir e tiver que ficar em casa, se você tiver que assistir, assista no momento que está acontecendo aquilo lá, porque qual o risco de amanhã você procurar aquilo que eu estou falando e não está mais lá? Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu falo, a verdade que a igreja prega, que a igreja proclama, é muito diferente da verdade que o mundo quer ouvir, que o YouTube quer conduzir que você escute. Então a gente tem que entender isso. Então você imagina uma multidão que existia a 13 de maio, antes de ter, não pode falar o nome, mas de ter o que aconteceu nesse vírus, algum tempo atrás. Você lembra quando você ia na 13 de maio, você não conseguia nem andar, era pessoas barrando em você e tal. Então você imagina Deus olhando aquela multidão, e de repente Deus tem alguém que chama a atenção de Deus naquele momento. Então você imagina que aquilo que eu vou começar a ler agora, o capítulo 1, ele vai começar falando da multidão. Deus vai falando nome por nome. Olha, Adão, capítulo 1 de 1 Crônica, ele diz: Adão, Sete, Eno, verso de número 5. Os filhos de Jafé foram Gomê, Magog, Madai, Javal, Tubai, Mesaque e Tira. Os filhos de Gomê foi Arquenaz, Rifaté, e aí no capítulo 1 ele vai falando um monte de nome. Vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2 diz assim: são estes os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Esacar, e ele vai falando aquela multidão, só falando nome por nome, porque Deus conhece cada um aqui por nome, amém? Olha o que diz o capítulo número 3, os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhes nasceram em Hebrom. O primogênito foi Amenon de Ainoã, eu não falei que eu não ia saber falar? Os Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail, o terceiro Absalão, verso 3, o quinto Safta, e aí ele vai falando, verso 10, os descendentes de Salomão. Os filhos de Salomão foi Reboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. Vai falando nome por nome. Capítulo 4, verso 1. Os filhos de Judá foram Perez, Esron, Carme, Rus, Sobal, Real. Verso de número 8. Coás gerou Anube e a Zobeba, e foi pai da família de Arel, filho de Arum. Presta atenção. Olha o que diz o verso 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras,
que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você começa a perceber que Deus, que o texto, ele vai citando nome por nome, por nome, por nome, sem ninguém chamar a atenção. É como se o texto estivesse dizendo, olha, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu nome. No meio da multidão, Deus dizendo, eu conheço o nome de cada um de vocês. Mas, quando chega no capítulo 9, quando chega no nome de Jabez, Deus para. Ele não está no meio da multidão agora como preto e branco, parece que ele está colorido, verde, amarelo, azul e branco, que são as cores do meu país. Ele está vestido lá com a bandeira do Brasil, e aquilo lá chama a atenção, porque todo o restante das pessoas estão ali em preto e branco, e ele está colorido e chama a atenção de Deus. Por que algumas pessoas conseguem chamar a atenção de Deus e outras não? E isso nos faz acreditar de uma maneira errônea que Deus tem filhos prediletos. Mas a verdade é que não foi Deus que escolheu dar esses 2 versículos para destacar quem era Jabez. Algo na vida desse homem, que nós vamos descobrir nessa noite, chamou a atenção de Deus. Algo na vida daquele homem fez ele se destacar no meio da multidão. Ei, meu amado, não é porque você está no meio da multidão que você precisa ser igual. Não é porque você está num culto como esse, numa reunião de celebração como essa, aonde todo mundo está sentado ali muito parado, a sua adoração, ela pode ser uma adoração diferente da pessoa que está do seu lado. Você precisa criar um mecanismo de adoração que chame a atenção de Deus, que Deus possa olhar para você de uma maneira diferente. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que Jesus ia caminhando e ia uma multidão com ele. Quando se fala de multidão, irmão, não dá nome. Multidão é uma palavra coletiva, onde engloba várias pessoas, mas não dá um nome de destaque. E a Bíblia diz, o escritor escrevendo, Lucas escrevendo, ele diz que Jesus ia caminhando para Cafarnaum, e ele ia, e uma grande multidão acompanhava ele, mas a Bíblia diz que alguém, no meio daquela multidão, chamou a atenção de Jesus. E era uma mulher que estava dizendo, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Eu dei aquela parada quando eu olhei para aqui, porque hoje eu estou tendo concorrente, irmão. Eu estou pregando aqui, e tem uma turma que desceu, porque a Bibi do pastor Adriano falou para todo mundo que ela que vai dar a palavra lá embaixo. Aí eu olhei aqui, cadê o povo daqui? Desceu tudo para lá. Até minha esposa me abandonou. Foi ouvir a Bibi pregar. Então, a Bíblia diz que aquela mulher se destacou. Lá em João capítulo de número 5, a Bíblia diz que existia um tanque de Siloé, onde as pessoas acreditavam que de tempo em tempo vinha um anjo e mexia as águas, e a primeira pessoa que caísse naquelas águas era curada. A Bíblia diz também que existia um homem que tinha 38 anos, que estava ali naquele tanque, e Jesus ele chega e ele olha naquele tanque, e aquele homem chama a atenção de Jesus. Tinha vários enfermos, olha lá, voltou, a Bíblia já deu a palavra, olha lá, falei para você, que eu olhei aqui, o pessoal foram lá ver a Bibi pregando, gravaram para mim, mandar. Jesus olha para aqueles enfermos que estão ali, mas um homem se destaca no meio daquela multidão. Quem era? A Bíblia não dá o nome, mas a Bíblia diz algo muito interessante que nós devemos aprender. Aquele homem tinha 2 coisas interessantes. Ele tinha algo que nós precisamos aprender nessa noite. Ele era perseverante. 38 anos, irmão, indo no mesmo lugar, indo recebendo a cura, tem que ser perseverante.
Aquele homem também tinha algo que nós precisamos ter nessa noite. Ele tinha fé. Ele dizia, não importa o tempo que passar, eu já estou aqui 38 anos, mas um dia Deus vai olhar para mim. Um dia eu vou cair nessas águas, quando os anjos começar a mexer aquelas águas, e eu vou ser curado. Mas naquele dia Jesus olhou para ele e disse para ele, você quer ser curado? Então existem pessoas que se destacam no nosso meio. No meio dessa multidão, a Bíblia diz que esse homem se destaca. E por que ele se destaca? É porque ele tinha algo que os seus pais deram como herança para ele. Ele herdou uma herança dos seus pais, ou até mesmo uma herança financeira. Não. Olha o que ele herdou dos seus pais. O verso de número 9 diz, foi Jabez mais ilustre, ou seja, mais respeitado, mas eu quero que você entenda algo. A Bíblia Sagrada, como eu falei no começo, né, Crato? Lá no Ceará, lá onde a gente mora, lá da Mangabeira, Crato, eu chamo ela de Crato porque ela nasceu numa cidade vizinha à minha, né? A minha era pequena, a dela ainda era minúscula. Mas, e lá, e eu não sei você, às vezes quando vai escolher o nome dos filhos, olhava aqueles nomes daqueles atores, nome difícil, né? Arnold Schwarzenegger. Quase que eu cheguei lá, escreveu, eu não sei, o Schwarzenegger. Colocava nome que não conseguia pronunciar, porque achava bonito. Mas na Bíblia Sagrada era diferente, os nomes era colocado como algo profético. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, quando o povo estava desviado e a arca do Senhor está com eles, e eles vão para a guerra com os filisteus tomam a arca do Senhor, levam para o templo de Dagon. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéia, eles são mortos em batalhas. A mulher de Finéias estava grávida, e aí quando ela sabe da morte do seu marido, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce prematuramente, e alguém chega para ela com a criança e diz, qual é o nome que você vai colocar? Ela diz, olha, coloca o nome Icabô. E o que quer dizer Icabô? Icabô quer dizer, a glória do Senhor, ela foi retirada de dentro de nós, e a arca do Senhor foi levada cativo, então era um nome profético. Até o próprio Deus, quando escolhia o nome, ele escolhia o nome profético. O nome de Abraão era antes Abrão, que era pai. E aí Deus muda o nome para Abraão, que diz, é pai agora de multidões. Os nomes eram proféticos. Jacó, o nome Jacó na Bíblia é enganador, suplantador, trapaceiro. E quando ele entra no vale de Jabote, que ele tem uma luta com Deus naquele momento, quando termina aquela luta, o anjo olha para ele, toca na articulação da sua coxa, deixa ele meio manco, porque ele disse, eu só te solto se você me abençoar. O anjo olha para ele e diz, qual é o seu nome? Aí ele diz, meu nome é enganador. Quando eu nasci, o meu pai profetizou na minha vida que eu ia ser enganador, que eu ia ser suplantador, que eu ia ser um cara trapaceiro, que eu ia trapacear, que eu ia sempre tentar tirar vantagem. Então, qual é o meu nome? O meu nome é aquele que o meu pai profetizou na minha vida, eu sou um enganador. Aí Deus diz para ele assim, a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel, porque como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. O nome no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele tinha um poder, ele profetizava quem a pessoa ia ser. Então quando você escolheu o nome do seu filho, você não escolha, não é você agora não, André, sai daí, estou apontando para a Carla, você eu não quero ser avô agora, é a Carla. Escolha pensando nisso,
um nome profético. Quando Jabez nasce, e perguntam para aquela mulher, parece que a mãe dele tinha tido uma gestação difícil, ou ela não queria criança. A Bíblia não diz o motivo, mas quando a criança nasce, e se pergunta para ela qual o nome que vai dar a essa criança, ela diz: coloca Jabez. O nome Jabez significa aquele que entristece, aquele que causa dor, aquele que atrai tristeza, aquele que atrai desânimo. O nome Jabez significava isso. Quando ele nasceu, a mãe dele disse: olha, você é alguém que vai trazer tristeza, seu nome vai ser Jabez, é alguém que vai trazer desânimo. Foi a profecia que a mãe dele tinha dado para ele: você não vai ser ninguém na vida, você vai ser igual ao seu pai. Eu ouvi muito isso, e quem conhece um pouco a história do meu pai, sabe o que eu estou falando. Alguns que são mais chegados, que me conhecem um pouco, mas sabem a história, quem era meu pai. E quando eu era criado pela minha tia, quando eu ia apanhar, ou quando eu fazia alguma coisa que não agradava a turma, ele dizia: você vai ser igual ao seu pai. Era a profecia que eu tinha sobre a minha vida. E só para você entender, se eu fosse igual ao meu pai, na época em que eles estavam profetizando na minha vida, eu estaria em dois lugares: ou estaria preso numa prisão perpétua, ou estaria morto. Era essa as palavras que eu tinha sobre a minha vida, e era essa a palavra que Jabez tinha na vida dele. Agora, Jabez também significava uma cidade de Judá, onde as famílias dos escribas viviam lá. Ou seja, quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que conheciam a palavra de Deus. Então Jabez também fazia parte o quê? Ele trazia uma raiz espiritual. Porque, primeiro, ele era descendente de Judá. E quem era Judá? Judá foi um dos filhos que recebeu a bênção de Jacó. Então Jabez, apesar de ter recebido uma profecia da própria mãe, que ia ser alguém de dores, ia ser alguém de tristeza, ele tinha uma raiz espiritual. Ele era descendente da tribo de Judá, e ele morava em uma cidade de Judá que abrigava os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que estudavam a palavra de Deus de uma maneira profunda. Então, mesmo Jabez recebendo a maldição da sua mãe, ele conhecia pela palavra de Deus que maldição sem causa não tem efeito, que quem tem a palavra final sobre a vida nossa de prosperidade ou não, sempre é Deus. Então eu não posso abrigar dentro do meu coração palavras que são proferidas por outras pessoas. Não, eu costumo dizer: não dê acesso ao seu coração para ninguém, a não ser Deus, ou a não ser alguém que profetize na tua vida. Você não pode receber palavras negativas: não vai dar certo, não tem jeito, eu já vi muitas pessoas tentarem e não deu certo. Ei, você não é muitas pessoas, você não faz parte da multidão. Deus te conhece, Deus te escolheu, Ele olha por você por nome, não por multidão. Mas ninguém conseguiu fazer nada ainda. Eu conheço um monte de pessoas que tiveram o mesmo problema que você tiver. Um monte de pessoas, uma multidão, mas eu não sou uma multidão. Eu sou diferente. Eu tenho uma raiz espiritual.
Jabez sabia que era descendente de Jacó. Jabez sabia que era descendente de promessas de Deus na vida dele. Então não importa o que você esteja passando, não importa o que disseram contra a tua vida, não importa o que disseram contra o teu casamento, a última palavra, ela continua sendo de Deus, e você tem uma herança espiritual em Cristo Jesus. Outra coisa interessante em Jabez, Jabez era descendente de Calebe. Quem era Calebe? A palavra Calebe significa cão. Na verdade eu não vou afirmar isso para vocês. Mas se eu não tiver enganado, Calebe fazia parte de um povo que nem era povo de Deus quando estava escravo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, com o povo de Israel veio muita gente que não era parte dos israelitas, não era descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas foram aqueles que murmuraram muito pelo meio do caminho. Mas a Bíblia diz que Jabez era descendente de Calebe. Quem era Calebe? Calebe foi um homem que nasceu na escravidão do Egito, que nasceu naquele período de 400 anos que o povo de Deus era escravo e ia crescendo no Egito. Calebe foi aquele que saiu do Egito através das mãos de Moisés e andou durante 40 anos no deserto. E no meio daqueles 40 anos, Deus fez uma promessa para Calebe. É tanto que lá no livro de Josué, quando Josué conquista algumas terras, e ele vai dividir as terras entre as tribos, depois de 45 anos, porque com 40 anos, a Bíblia diz que Calebe foi um dos espias, que foi em Jericó, foi sondar a terra, e voltou com notícias boas, e Deus fez uma promessa para ele, com 40 anos, e aí o povo anda 45 anos depois, quando Josué está dividindo a terra, lá vem um velho. Eu posso ver Calebe com a bengala, esperando a vez dele, porque talvez Josué está sentado, está dividindo as terras, e Calebe esperando a sua vez ali, e quando chega perto de Josué, Calebe, quem sabe, inclina, com a força do seu corpo envelhecido, olha para Josué e diz: você lembra quando Deus apareceu a mim e a você em Cades Barneia, e Ele me prometeu em dar essas terras? E aí Calebe diz: eu quero aquele monte, um monte aonde vivia gigantes, um monte aonde viviam os descendentes de Golias. E Calebe diz: assim como era a minha fé, assim como era a minha força, há 45 anos atrás, tanto para sair em guerra, como para entrar, ela é hoje. Me dá esse monte. Calebe era alguém que conhecia e tinha fé e confiava na palavra de Deus. Jabez, quem era Jabez? Descendente de Calebe, e aprendeu a confiar na palavra de Deus, apesar de ter profetizado que eu ia ser um homem que causa dor, um homem de tristeza. Eu confio na palavra de Deus, que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu confio na palavra de Deus, que Ele vai abrir, vai fazer uma mesa no deserto,
na presença dos meus adversários. Eu acredito que 1000 cairão a meu lado e 10.000 cairão à minha direita e eu não serei abalado. Eu não acredito em palavras de homens, mas eu acredito na palavra de Deus. Eu não acredito que a última palavra é de um humano, mas a última palavra é de Deus. Jabez era descendente de Calebe. Jabez, ele era um homem que era cabeça na tribo de Israel. Era conhecido pelo seu caráter e pela sua honra. Olha o que diz o verso 9. Foi Jabez mais honrado, mais ilustre do que seus irmãos. Mas espera aí, irmão. Como alguém que nasceu com a sina de ser alguém que carrega tristeza, alguém carrega dor, porque talvez quando ele estava brincando, as crianças falavam: ei, você que carrega tristeza, ei, você que é um desânimo só, vamos soltar pipa. Mas com o passar do tempo, aquele que ninguém acreditava, ele começa a ser alguém respeitado. As pessoas começam a olhar para ele e começam a honrá-lo. Começam a olhar para ele e começam a olhar com novos olhares. A Bíblia diz que Jabez era um homem honrado, mais do que seus irmãos. E o que foi que trouxe essa honra? Você imagina só o que traz uma honra para um cristão. Uma honra para mim, para você, que já entregou a vida para Cristo. Imagina o desemprego, a dificuldade no casamento, a enfermidade. Todo mundo olha e vê que essa é a sua sina. Mas você está lutando, você não desiste dia após dia. E as pessoas começam a olhar para você com dó, mas ele não consegue achar um emprego. Mas ele não consegue, ele está sempre com essa enfermidade. Mas as pessoas começam a olhar você com dó, com piedade. Mas de repente, com a sua garra, você entendendo que é filho de Deus, você se levanta dia após dia. Hoje vai ser diferente. Hoje é o dia que Deus vai mudar a minha vida. Hoje é o dia que as coisas vão acontecer. Hoje é o dia que meu casamento vai ser transformado. Hoje é o dia que vou ser curado. E aí ele começa andando assim. Hoje é o dia, ele está andando de cabeça baixa, mas hoje é o dia que Deus vai curar, hoje é o dia que Deus vai transformar, hoje é o dia que Deus vai mudar tudo na minha vida, hoje é o dia que vou ser curado, hoje é o dia que as portas de emprego vão se abrir e as pessoas começam a olhar você se levantando de meio à dificuldade, e aí sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas que te olhavam com um olhar de desprezo, elas vão olhar para você e ver alguém cheio de fé, vão começar a te admirar, vão começar a te pedir oração, vão começar a te pedir conselho. Sabe o que é isso, pessoal? É honra que a gente adquire confiando em Deus. Mas ele é igual a mim, ele está passando pelas mesmas dificuldades que eu tenho, mas ele tem uma honra, ele é uma pessoa que ele acredita, no coração dele é gerado fé. A Bíblia diz que Jabez foi um homem honrado, um homem ilustre. Sabe por quê? Porque ele não aceitou aquilo que a vida estava ali direcionando. Ele não aceitou aquilo que a vida estava ali oferecendo. Ele entendia que Deus tinha algo melhor para a vida dele. E por isso ele se tornou uma pessoa que entrou para a galeria, que entrou para os heróis da fé. E nós estamos falando dele nessa noite. Nós poderíamos estar, se ele fosse um coitado, irmão, ninguém se fica lembrando de coitado, a gente fica com dó, mas ele escolheu não aceitar
aceitar aquilo que a vida estava oferecendo para ele. Nessa noite você tem a oportunidade de não aceitar aquilo que o diabo está impondo sobre a tua vida. Nessa noite você tem a oportunidade de não aceitar a enfermidade que está vindo na sua vida. Nessa noite você tem a oportunidade de não aceitar o desânimo que nos rodeia de dia e de noite. Nessa noite você tem a oportunidade de ser chamado de uma pessoa ilustre, de uma pessoa de honra, que a gente olha e a gente admira. Esses dias aqui, essa semana eu olhei para um irmão desta igreja, e olhei para ele, e ele me contou um testemunho que tinha acontecido na vida dele, e eu olhei para ele e falei assim: olha, continua nessa fé, porque eu me espelho em você, eu me espelho na sua fé. Falei para ele: é ovelha minha. E eu falei para ele: eu olho para você e me espelho na tua fé. A tua fé me impulsiona, a tua fé me faz caminhar mais, a tua fé me faz levantar e dizer que vale a pena prosseguir. Sabe por quê? Sabe o que essa pessoa se tornou? Um homem de honra. E quem conhece ele como eu conheço, sabe que a vida está dizendo todo dia para ele: se é derrotado, sua vida não presta, não vai dar certo. Mas ele ele não vive por aquilo que a vida impõe para ele, mas ele vive por pelas promessas que Deus já impregnou, já tatuou no coração dele. Jabez se torna alguém ilustre, alguém respeitado, alguém que tinha tudo para desistir, mas prosseguiu. Alguém para servir de exemplo, alguém para a gente espelhar, para a gente olhar e dizer: quero ser igual a esse cara, quero ter a fé desse cara. E na oração humilde que Jabez fez, em sua oração de humildade, em sua oração de servo, Jabez ensina como tocar o coração de Deus. Aprenda algo que eu tenho ensinado aqui, falei de manhã e quero repetir para você nessa noite. Ontem, eu estava saindo mais com o pastor Fábio, eu falei de manhã, ele me deu de presente uma bandeja de caju. Você sabe que caju para o cearense é igual picanha para o gaúcho, igual o chimarrão para o gaúcho. E nós estávamos aqui passando nesse semáforo aqui na região. E eu não sei se você já observou isso. Algum tempo atrás não tinha. Mas aí tinha um jovem com um papelão escrito: eu peço uma ajuda. Você já viu? Por favor, aqui, que você me ajude. Tinha um outro jovem, uma boa aparência. Você vê que é uma pessoa do bem, com uma caixinha daquelas balas vendendo. Então, você vê que nessa região nossa, aumentou muito o número de pessoas que moram na rua, de pessoas que ficam pedindo no semáforo. Antes a gente só via isso no centro, né? Se você andar com R$100 trocado no carro ali, se você for até o Cambuí, parar em cada semáforo, quando você voltar, você não está mais com 100, se você for abençoar cada um com R$2. E eu falei para ele: olha, como aumentou a pobreza. Porque eu não sei você, irmão, mas o nosso poder aquisitivo, ele caiu muito. Esses dias a minha esposa perguntou: quanto que está aquilo? Eu falei: deve estar uns R$10. Ele falou: mas R$10 era 5? Eu falei: 5 era 2 anos atrás, então hoje 10 é como se fosse 5. Nosso poder de compra, ele diminuiu metade, não sei o seu, né? Mas metade do valor que a gente ganhava. E aí eu vejo o pessoal tipo assim: o pastor vai pagar isso, como se o pastor fosse dono de todo o ouro e da prata. Deus é dono de todo o ouro e da prata, mas não colocou tudo ainda no meu bolso, ainda não. E aí, eu falei para ele: olha como aumentou a quantidade de morador de rua. E aí eu falei para ele isso que eu vou falar para você.
Deus não atende necessidade. Deus atende fé. Necessidade, o mundo está cheio. Tem muitas pessoas passando necessidade. Mas o que muda a situação da vida de uma pessoa não é a necessidade que ela está passando, mas é a fé que ela projeta em Jesus Cristo e na sua palavra. Eu sei que você entrou aqui, meu amado, e tem a sua necessidade, mas desculpe eu dizer para você, para que você possa cair na real, Deus não vai atender a sua necessidade, Deus vai atender o grau da sua fé. Você acha que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos com o fluxo de sangue, não tinha mais ninguém doente que estava ali junto com ela? Tinha, mas ela tinha algo que os outros doentes não tinham. Ela tinha fé. Então Deus não atende necessidade. Deus atende fé. E a fé desse homem, ela é ensinada. E nós aprendemos com essa oração simples, oração de um versículo, mas uma oração poderosa, que nos ensina a tocar o coração de Deus. O coração de Deus não é tocado pela nossa necessidade, o coração de Deus ele é tocado pela nossa fé. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa oração, olha o que diz o verso 10, Jabez invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha mal nenhum. A primeira coisa que eu aprendo na oração desse homem, essa oração simples, mas uma oração poderosa, é que ele diz, como seria bom se Deus me abençoasse. Essa leitura que eu falei para você, ela é a tradução da NVT. Ele diz, como seria bom se Deus me abençoasse. Ele não está colocando Deus na parede. Ele não está dizendo para Deus, você tem que me abençoar. Ele começa essa palavra quando ele diz, como seria bom. Pensa no que essa palavra está expressando do coração de Jabez. Olha o que ela está expressando, irmão. Primeiro, ela está expressando sonho. É como se Jabez visse a sua situação, ele fechasse os olhos e começasse a enxergar a sua situação diferente. Ele começasse a ver a sua família destruída, mas ele fecha os olhos e ele diz, como seria bom se Deus restaurasse a minha família. Ele começa a ver o seu corpo enfermo e ele diz, como seria bom se Deus me curasse e tirasse essas dores. Ele começa a ver a sua necessidade de prover o alimento diário para a sua casa e ele começa a fechar os olhos e dizer, como seria bom se Deus me abençoasse. Aí, eu olhei e falei assim, tem alguma coisa diferente nessa palavra, abençoar. E aí eu fui estudar, eu fui olhar no hebraico, o que é que significa essa palavra, abençoar. Por que essa palavra, por que o jeito de Jabez expressar, ele mostra como ele estava sonhando, como ele estava imaginando uma vida diferente. E eu fui olhar e vi no hebraico que a palavra abençoar significa barak. Quem nunca falou hebraico lá, vamos repetir, barak. E o que a palavra barak significa? A palavra barak significa ajoelhar-se. Dobrar o joelho, andar, caminhar de joelho. A palavra barak significa ajoelhar-se, dobrar o joelho durante a bênção. Ele está dizendo, enquanto o Senhor me abençoa, eu estou de joelho orando. Enquanto o Senhor me abençoa, eu estou caminhando de joelho. Eu falei na semana passada que não se pode matar um homem morto. Mas quero falar para vocês nessa noite que não se pode derrubar, o diabo não consegue derrubar alguém que já está de joelho, porque quem está de joelho já está caído.
diante da presença de Deus. Tenta derrubar alguém que está de joelho. Tenta derrubar alguém que está de joelho com a cara no pó. Não tem o que cair mais, porque ele já caiu tudo que tinha na presença de Deus. Então o diabo não pode derrubar alguém que está de joelho. E quando Jabez ele diz: quem dera se o Senhor me abençoasse. Ele está dizendo: enquanto eu oro, enquanto eu caminho de joelho, ao dobrar do meu joelho, o Senhor derrama a bênção. Você entendeu, meu amigo? Que é buscando a presença de Deus que Ele vai te fortalecendo. A Netflix não vai resolver o teu problema. Os canais de TV que você tem não vai resolver o teu problema. Seria até bom se acontecesse o que aconteceu comigo esse final de semana. Gente, abstinência total. Ontem, acordei, e aí do nada não está funcionando a internet, não está funcionando a TV, que é desconectada da internet, não está funcionando nada. E quando eu comecei, eu liguei para a mulher lá, falei assim: não tem ninguém, eu posso mandar domingo, 11 horas da noite. Falei: você está maluca? Falei: então só segunda-feira. Falei: então manda segunda-feira. Aí quando ela terminou de falar aquilo lá ontem de manhã, eu falei: o que eu vou fazer nessa casa? E aí começou a ter uns ladrões lá em casa de roteador, né? A Sueli ia lá no nosso roteador escondidinho, abraçava você, enquanto passava, pegava o seu celular e E eu falei para minha mulher: o que nós vamos fazer hoje, no domingo? Vou almoçar e eu vou dormir para chegar segunda-feira logo. Por quê? Porque a gente está tão condicionado a esse tipo de situação que quando acontece isso, a gente diz: e agora? O que eu vou fazer? Aí Deus fala para você: vai ler a Bíblia, vai ler um livro. Eu estou quase terminando um livro sobre o avivamento da Rua Azusa, porque não tem internet. Eu falei: o que nós vamos fazer? Falei: vamos comer e vamos dormir. Aí almoçamos e dormimos. Acordei e falei assim: mas tem esse tempão, o que a gente vai fazer? Aí a Antônia entra no quarto e vai falar com a tua filha. Eu falei: mas eu não entro no quarto dela, eu vou falar o quê? Gente, vocês estão rindo, mas o negócio é sério. A gente não tem um tempo de fazer, porque você já entra, chega em casa agora aqui, põe a comida no micro-ondas, liga lá no jornalzinho, vai depois até o sono chegar. É assim ou não? Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O que vai trazer bênção para a nossa vida é entender que enquanto caminhamos de joelho, o baraque de Deus vai nos abençoando. Aleluia. A Netflix não tem nada para nos abençoar. A TV não tem nada para nos abençoar. E eu não estou falando, pregando, porque eu estou sofrendo, irmão. Estou sofrendo até chegar amanhã e eu estou orando para que eles venham. Eu falei: o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer meus trades? Como é que eu vou tradar? Aleluia, eu não sou médico. Quem gosta de hospital é médico. Alguém falou visitar o hospital. Eu só vou no hospital na necessidade dos membros, irmão. Então ele diz: olha, quem dera Deus me abençoe. Ele fala: Baraque, no ajoelhar, no dobrar do joelho durante a bênção. Esse verbo Baraque é o mesmo verbo que Deus usou quando Ele quis abençoar Abraão em Gênesis capítulo 12 e o verso de número 3. Abençoarei Baraque, Deus dizendo para Abraão: os que te abençoarei
abençoar, ou seja, enquanto você vai caminhando, orando, buscando, eu vou te abençoando. Sabe qual é o problema nosso, irmão? É que a gente dobra o joelho, o baraque de Deus, e quando Deus nos abençoa, a gente se levanta. E aí a gente começa a perder tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu já vi Deus abençoando muitas pessoas, irmão. Com a idade chegando, a gente tem muita história para contar. Não é? Não, eu não sou igual o profeta falou, eu não nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu saiba demais. Não, não. Eu tenho história para contar. Eu já vi Deus erguer muitas pessoas, porque eles estavam no baraque, eles estavam buscando, eles estavam caminhando praticamente de joelho, e quando Deus derrama o seu baraque, quando Deus abençoa, ele levanta e começa a andar por conta própria. Então, Jabez diz, quem dera, o Senhor me abençoasse enquanto eu oro. O Senhor me abençoasse enquanto eu dobro os joelhos. Quem dera o Senhor derramasse o teu baraque sobre a minha vida. Então a primeira coisa que eu aprendo na oração de Jabez é que ele é um sonhador. Ele sonha, como seria bom se Deus me abençoasse. Segundo que eu aprendo na oração de Jabez é que ele pede para Deus expandir o seu território, ele pede para Deus fazê-lo prosperar. Ele diz, tomara que me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Sabe o que ele está dizendo? Deus, tomara que o Senhor me faça prosperar. Meu irmão, a prosperidade material e financeira, ela não é maldição de Deus, ela é bênção de Deus na nossa vida. Agora, na vida de algumas pessoas, as bênçãos de Deus têm se transformado em maldição, porque tem colocado a bênção de Deus dentro do coração e colocado para fora aquele que abençoa. Sabe aquela frase que o pessoal fala? Eles gostam da bênção, mas não gostam do abençoador. Quando a bênção vem, ele expulsa aquele que abençoou para fora. Não é maldição você ter a condição de você sustentar sua família. Não é maldição você ter dinheiro para você comprar a sua casa, você comprar o seu carro, você poder sair pelo menos uma vez no mês para você jantar fora. Isso não é maldição, é a prosperidade de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que Deus ia fazer o seu povo prosperar. Mas muitas vezes a prosperidade de Deus tem se tornado maldição na vida de algumas pessoas. É por isso que o salmista Davi, ele faz uma oração mais ou menos assim, em um dos seus salmos, dizendo, Senhor, não me deixe faltar nada, para que eu não me torne um murmurador contra ti, e não me dê mais do que o suficiente, para que eu não possa ser encantado pelas tuas bênçãos. Tem gente que Deus não pode abençoar ele demais não, irmão, porque senão ele fica encantado, ele fica deslumbrado com aquilo que Deus está dando para ele, que ele esquece de Deus. Ou você não conhece alguém assim, ou talvez você já não foi assim. Deus me abençoou, comprei uma chácara, agora não vou mais no domingo na igreja, porque eu tenho que ir para a chácara. Deus me abençoou, eu comprei um carro novo, então eu preciso dar um maior rolê todo final de semana, não tenho tempo de chegar em casa. Na casa de Deus, quem já não viu isso? Mas ele ora, Senhor, me prospera. Enquanto eu vou caminhando de joelho, me faz prosperar. Me dá, para que eu possa abençoar. Estende as minhas fronteiras. Faz com que eu possa crescer mais e mais. Ei, Crato, nós que lá no Ceará nós não tinha nem jegue, e aqui a gente anda de carro. Você já viu ela no carro lá? Como é que é o nome daquele carro lá? Cherokee? Amarok. Só falta o chapéu de cowboy. Lá não tinha nem um jegue, que valia R$2 um tempo.
Pô, eu não tinha nenhuma bicicleta. Cara, dirige um carro bom. Porque Deus faz nos prosperar. Expandir o território. Ele fala da bênção de Deus, do crescimento e do fortalecimento. Mas ele continua a oração dele. E ele diz: tomara que me abençoe, me alargue a fronteira, que seja comigo a tua mão. O que ele está dizendo? Ele está suplicando a Deus pela sua presença, porque não adianta eu ter nada, não adianta eu ter prosperidade, se eu não tiver a presença. Eu prefiro não ter nada e ter a presença, do que ter tudo e não ter a presença. Quantas pessoas têm tanto, mas são infelizes? Você conhece. Você conhece. Como é que é o nome do rapaz lá que eu falei? Eu sempre esqueço se é da Apple, né? Como é o nome dele? Não é o Bill Gates. Ô irmão, você tem que saber, já é a terceira vez que eu pergunto para você esquece. Na sua morte, ele disse: eu daria toda a riqueza. Ele foi considerado, uma certa época, pela Forbes, como um dos homens mais ricos do mundo. Ele figurava entre o terceiro. Steve Jobs. Ele disse: morreu de câncer, de tanto trabalhar. A história diz que ele era fissurado em trabalhar. Ele disse que só pararia quando morresse. Ele disse no seu leito de morte, uma carta que ele escreveu, daria toda a riqueza que ele tinha, para ter mais tempo para família, amigos, e para ser curado. Então, meu amado irmão, Jabez, ele entendia isso. Ele disse: não adianta eu ter tudo e não ter a presença. Eu vou me tornar vazio. Porque Salomão, ele diz no capítulo de número 12 de Eclesiastes, ele diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. E a eternidade é algo, eterno. Então não há casa, não há mansão, não há carro do ano, não há nada que venha preencher. A única coisa que pode preencher o vazio dentro do homem é Deus, porque Deus é eterno. Então ele disse: Senhor, que a tua presença venha sobre a minha vida. E aí ele finaliza com a quarta coisa. Ele clama pela proteção de Deus. Ele diz: que o Senhor me alargue as fronteiras, que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me venha a aflição. Ele diz: que o Senhor possa me proteger de todo mal. Que a tua proteção venha sobre a minha vida, mas que o Senhor possa me proteger com a tua presença. Que a tua presença esteja comigo. Que aonde eu for eu possa carregar a tua presença. Ele clama pela proteção de Deus. Que o Senhor me proteja de todo mal. E sabe o que o texto vai dizer, irmão? E Deus lhe concedeu e lhe atendeu o seu pedido. Deus atendeu esse pedido. Mas tudo começou, sabe com o quê? Ele fechando os olhos dizendo: Baraque, tomara que me abençoes ao dobrar do meu joelho. Tomara que me abençoe na minha caminhada de joelho. Porque eu vou falar para você, em pé, com a sua força, você pode caminhar uma certa distância e parar, mas de joelho você caminha até a eternidade, até o propósito de Deus na sua vida. De pé com as suas forças, você pode caminhar por um certo tempo, mas através do baraque de Deus, do abençoar de Deus, você vai bem, mas bem mais longe. Você pode curvar a sua cabeça e orar a Deus pedindo essa bênção, esse baraque dele.